Na minha frente está o HTC, o 24 Pro. E hoje eu gostaria de mostrar como você pode adicionar uma senha no gerenciador de senhas do Google. Comece abrindo as configurações e role até encontrar senhas e contas, depois clique na engrenagem ao lado do Google e toque em gerenciador de senhas do Google. Em seguida, por favor, gentilmente selecione uma das suas senhas que você deseja editar, insira o bloqueio de tela, clique no botão Editar aqui e com calma, mude o que você quiser. Quando você terminar, clique em salvar no superior direito. Muito obrigado por assistir. Se você gostou muito deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, comentar e se inscrever. Tchau!